Boa tarde, 1h30 no Acre. Fazia tempo que o seu Astério Moreira não era tão pontual assim, né? 1h30. Boa tarde a todos vocês que acompanham a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV aqui no Acre. Inicia agora mais uma edição do Gazeta Entrevista. O Laércio, ou é o Miqueias, já apertou o biloto ali, mostrando as formas como você pode acompanhar o programa, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. E tem o WhatsApp, o 99989-1042. Eu peço a sua participação, porque nos 2 primeiros blocos do programa de hoje, nós vamos conversar com a pesquisadora da Embrapa, Cleísa Cartacho. Ela é uma autoridade aqui no estado do Acre, quando o assunto é castanha. E olhe, na cadeia produtiva da castanha, deixa eu só adiantar aqui um raciocínio que eu acho importante para que você já vá formulando a sua pergunta aí para ela. O Brasil, na verdade, né? Mas eu não sei se o dado que eu tenho aqui é do Acre ou se é do Brasil, ela vai me corrigir. Beneficia apenas 4% do volume que extrai. Nós estamos, parece que por decisão, nos negando a ganhar dinheiro com a castanha. Porque é uma decisão nossa, me parece. Parece que a impressão que dá é que a gente está sempre dizendo assim, toma Bolívia, faz o que você quiser com a nossa castanha. Perfeito? E ela vem trazer novidades também em relação a um projeto que resultou em recursos para que nós possamos melhorar ainda mais as boas práticas no manejo e na extração da nossa castanha, no armazenamento, para que a gente possa conquistar mais mercados. A ideia é essa. Então, se eu pudesse resumir nos 2 primeiros blocos do programa, o nosso mercado da castanha, a nossa cadeia produtiva da castanha, num aspecto específico, né, que ela vai falar, uma ponta desse trabalho, correto? Eu peço a sua participação, é importante, ou você despreza a importância que a castanha tem na nossa balança comercial, na nossa agenda de comercialização? Creio que não, né? Então, vale a pena ficar aí e participar do programa, tá bom? Mas deixa eu dar um recado aqui, porque eu preciso falar com você. No aniversário de 49 anos do açaí, a festa é em dobro e está repleta de preços ainda mais baixos e com prêmios dobrados. São 2 prêmios de R$1 milhão cada, 2 casas próprias, 2 anos de compras grátis e prêmios instantâneos por 2 meses, todos os dias, direto no caixa. Para participar é muito fácil. Faça já o seu cadastro na promoção de aniversário pelo aplicativo Meu Açaí, pelos totens das lojas, pelo site ou pelo WhatsApp. Lembre-se que é preciso dar o aceite na promoção para participar. E a cada R$200 em compras, você ganha um número da sorte. Informe no caixa o seu CPF ou CNPJ e pronto, você já está participando. E comprando das marcas participantes ou pagando com o cartão Passaí, você aumenta as suas chances. E se cadastrando na promoção pelo aplicativo Meu Açaí, você também ganha mais um número da sorte na sua primeira compra. E se você já tem cadastro no aplicativo, lembre-se que ainda assim é preciso dar o aceite na promoção para poder participar. Cadastre-se e participe. Acesse o site aniversarioaçaí.com.br e saiba mais. Festa em dobro Açaí. A sua chance de ganhar e economizar muito. Aproveite! Daí, portanto, Açaí Atacadista, esse é o nosso recado no início desta edição do Gazeta Entrevista. Vamos direto com ela, Cleísa Cartacho. Boa tarde, seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Tan. Muito obrigada pelo convite. Eu queria, já que a gente precisa iniciar a conversa pela última novidade, queria que você nos informasse a respeito de novidades sobre a cadeia produtiva da castanha. Temos condições de melhorar essa cadeia produtiva? Sim, nós temos condições, né? O que a gente tem visto, quais são os movimentos que têm ocorrido, né? Primeiro da parte da pesquisa, que é onde a gente, na Embrapa, está inserido, né?
junto com parceiros de universidades federais e institutos federais também, a gente vem buscando uma garantia de qualidade para a castanha, por meio de tecnologias que a gente vem gerando, mas também participando na definição de políticas públicas, gerando dados para apoiar a definição de políticas públicas. A gente tem um problema histórico, você me pede para começar pelo final da história, mas eu acho interessante a gente voltar no início, para a gente entender um pouco como é que essa busca se dá, em razão Perfeito, de quê, então vamos né? lá. Então o Brasil sempre foi o grande produtor mundial de castanha, né? E de um tempo para cá ele vem perdendo esse mercado. Nos últimos 20 e poucos anos o Brasil vem perdendo esse mercado mundial. Para a Bolívia e também para o Peru, né? Então o que acontece? Por conta da qualidade da castanha, o Brasil perdeu o mercado mundial em meados, final da década de 1990, por conta de contaminação do produto. E a partir desse período aí, teve que ter uma movimentação do setor produtivo, do governo brasileiro, para investir nessa cadeia. E a gente teve alguns movimentos, mas a Bolívia, existe um estudo do professor Saulo Kozlovski, que é de 2021, que mostra que a Bolívia se empenhou mais, mas também teve mais resultados externos, mais apoio externo, financeiro, né, para promover as mudanças que eram necessárias para garantir a qualidade da castanha que a Bolívia comercializa. Então a Bolívia aproveitou o momento, conseguiu apoio financeiro externo e realmente investiu no setor produtivo da castanha. Então investiu no sentido de implantar novas indústrias com um nível tecnológico melhor, investiu no sentido de instalar laboratórios para fazer o controle de qualidade da castanha produzida ou beneficiada lá, mas também houve uma integração do setor produtivo lá na Bolívia. Integração com quem? Entre as indústrias, entre os comerciantes, entre os exportadores. Então, como a produção da castanha era menor do que a brasileira, então isso era uma coisa um pouco menos difícil de se fazer, né? Quando essa situação ocorre no Brasil, a gente tem uma cadeia extremamente desorganizada, uma produção extremamente pulverizada, né? Você tem castanha no estado do Amazonas, você tem castanha no Amapá, você tem no Pará, Rondônia, parte do Acre. E no Acre aqui nós tínhamos uma situação de melhor organização, porque a castanha ela não está em todo o estado, mas apenas na parte mais leste do estado. Então isso simplificava, nós não temos que percorrer grandes rios, grandes distâncias para escoar nossa castanha, diferente de estados como o Amazonas, por exemplo, né? Então, nesse momento o Brasil tem todo um investimento, faz todo um trabalho de articulação pelo Ministério da Agricultura. Isso nos anos 90, está? Final de 90 para começo dos anos 2000, né? Então, o Ministério da Agricultura teve um protagonismo muito importante nessa articulação com organismos internacionais, no sentido de tentar solucionar, né, no sentido de tentar derrubar esse embargo da castanha que estava acontecendo. A castanha brasileira foi realmente proibida de entrar na Europa, né? E em função das exigências do mercado europeu e dessa articulação do governo brasileiro com os órgãos reguladores europeus, o Ministério da Agricultura investiu na elaboração de normas, né, que trouxessem uma base de qualidade, um mínimo de qualidade para a castanha. Que nós falamos de uma maneira genérica, são as boas práticas, é isso? As boas práticas, né? Ou o processo de certificação que está previsto na Instrução Normativa 10 do MAPA, né? Só que para você criar normas, você produzir normas, você tem que ter parâmetros técnicos também. Nós não tínhamos parâmetros técnicos sobre a castanha. Então a Embrapa entra justamente nesse momento para ir lá para o meio da floresta, para acompanhar todo o processo de queda do ouriço, de coleta do ouriço pelo produtor, da amontoa, da quebra do ouriço, né, do armazenamento da castanha, esse transporte, para identificar em que momento essa castanha era mais suscetível à contaminação. E a partir daí a gente começa a gerar esses dados, né? A pesquisa começa a investir nesses estudos, a gente começa a gerar esses dados que embasa a normativa do Ministério da Agricultura, mas também traz uma coisa nova, que ela embasa uma normativa internacional
que é uma norma do Códex Alimentários. O Códex Alimentários é o órgão, né, que cria as normas para controle de qualidade de alimentos para todo mundo. E o Códex Alimentários, ele considerava a castanha, nossa castanha do Brasil, como uma castanha produzida em sistema de cultivo, onde a realidade é totalmente diferente, né? Então, eles imaginavam plantas baixas, cultivadas, sendo colhidas por máquinas, e aí quando eles comparavam com a nossa castanha, né, que caía de uma árvore, o ouriço cai de uma árvore de 40 metros, até 60 metros de altura, não é nada baixo, né? Que cai direto no solo, na época chuvosa, na floresta, que tem dificuldade de se acessar. Não é colhida por máquina. Pois não é colhida por máquina, né? Que é difícil você acessar os locais de produção. Então, o governo brasileiro ele passa a negociar com o Códex Alimentários um código próprio para a castanha do Brasil, né? Que considera toda essa realidade produtiva, né? Ambiental da castanha do Brasil. Então, a partir daí começam os esforços, né? Começam-se os esforços para a gente desvendar todo esse mistério, né? Toda essa, o que tem na castanha, como é que a gente pode melhorar essa qualidade. Agora, você lembra aí a respeito dessa, digamos, crise no final dos anos 90 e da consolidação do mercado na Bolívia, ou pelo menos da cadeia produtiva na Bolívia, mas essa consolidação no mercado boliviano se dá muito em função nossa, né? Da castanha brasileira. Da castanha nossa brasileira acriana, né? Também, né? Olha, o seu Eládio, se não der para você responder agora, mas fica com essa observação do seu Eládio aqui. Pergunta para ela se realmente existe uma fiscalização, porque a gente vê muitas castanheiras queimadas e derrubadas, e eu ando muito, eu sei do que eu estou falando. Se funciona na prática mesmo ou fica só no discurso, em relação à fiscalização. Essa fiscalização que ele está falando aqui é diferente dessa que você ainda está, você está ali no ouriço, né? Ele está falando a respeito daquela queimada, daquela derrubada. Então, a castanheira ela é uma espécie protegida por lei, então ela não pode ser derrubada, né? Então, ela é fiscalizada pelos órgãos ambientais. O abate de uma castanheira, ele é passível de autuação. Só para responder para o seu Eládio, quem tecnicamente é quem? Secretaria de Meio Ambiente? IMAC e IBAMA. IMAC e IBAMA? IMAC e IBAMA. São os responsáveis por essa fiscalização, né? Perfeito. O Cleísa, bom, então estamos aí, paramos nesse ponto. Agora eu queria saber de você o seguinte, esses dados gerados, o Acre apontou, aí nós estamos no início dos anos 2000, tem o governo de Jorge Viana, a criação da Cooperacre, a reação do governo acreano, a briga com os Mutran no Pará, tirar aquele monopólio do estado do Pará em relação à cadeia da castanha. Como é que a Embrapa entra nessa cena? Olha, a Embrapa ela tem o papel de gerar esses coeficientes técnicos, né? Então, o que aconteceu? Nesse período, a gente viajou todos os estados da Amazônia, fazendo reuniões junto com o Ministério da Agricultura e com os empresários, com as organizações sociais. O Acre ele tinha um contexto muito interessante de organização social dos extrativistas, né? Então, era mais fácil, porque tinham as associações, as cooperativas, a concentração de castanha é num determinado local do estado, ela não está dispersa no estado todo. Diferente do contexto, por exemplo, do Amazonas e do Pará. Nesse sentido, começa a se investir, aí teve a definição da norma do Ministério da Agricultura, começa a se investir em alguns programas, o próprio Programa Nacional de Produtos da Sociobiodiversidade, o PAA que começa a adquirir a castanha, né? Programa de Aquisição de Alimentos. Programa de Aquisição de Alimentos, correto. E aí você vê uma série de investimentos sendo feitos. Quando a gente tem esses coeficientes técnicos, por exemplo, né, uma tecnologia nossa que virou política pública, os armazéns que permitem uma maior aeração da castanha do Brasil. Pois sim, que foi a parceria Embrapa, governo do estado, não é isso? Exato. A Embrapa desenvolveu um armazém, a gente começou com um piloto lá na Reserva Extrativista Chico Mendes, no Seringal Porvir, né? São armazéns simples de madeira, porque essas tecnologias elas têm que ser acessíveis aos produtores, né? Armazéns simples de madeira, qual a diferença deles? Eles têm uma parte do fundo deles, do piso deles, é telado e a lateral também. Então isso permite a aeração da castanha. A castanha já não fica mais confinada, abafada, né, com temperatura elevada e com muita umidade.
que isso é uma condição que promove o crescimento do fungo, que produz o nosso principal contaminante, que é a aflatoxina. Aflatoxina. Aflatoxina, exato. Que é cancerígena? Que é cancerígena, né? Então, começa com essa tecnologia simples. E quando a gente começa a ter resultados positivos de controle da contaminação da castanha, isso virou uma política pública. Então, hoje a gente tem armazéns comunitários construídos na reserva Chico Mendes, a gente tem na reserva Casumbá Iracema, a gente tem no estado de Rondônia também, esses armazéns eles foram adotados também em Rondônia. E essa tecnologia está, inclusive, qualificada, as boas práticas de produção de castanha do Brasil, elas estão qualificadas pela Embrapa, né, e a gente vem divulgando isso. Você sabe como é que estão esses armazéns hoje? Olha, esses armazéns, alguns deles têm sido usados, mas a gente percebeu uma desestruturação do setor produtivo em função da entrada da Bolívia, né? O que acontece? O que os extrativistas nos passam, né? Porque a gente vai lá para fazer pesquisa, acaba fazendo um monte de outras coisas, né? Mas o que os extrativistas nos passam? A Bolívia chega aqui no início da safra, muitas vezes paga adiantado, né? E bons preços, né? Então, qual é o sentido do produtor guardar a castanha para esperar um preço melhor? Ele tem o dinheiro, ele está precisando do dinheiro imediato, né? Essas tecnologias, elas são pensadas para elas apoiarem as organizações que ou não têm acesso ao mercado, porque durante o período chuvoso a castanha não consegue, o produtor não consegue tirar essa castanha da área de produção, ou porque por conta de oscilação de preço, esse produtor consegue reter essa castanha sem comprometer sua qualidade e comercializar depois por um preço melhor. Então, esses são os objetivos dessas tecnologias que a gente vai desenvolvendo, né? É fortalecer a base extrativista para que os produtores eles possam negociar melhores preços, eles possam lidar melhor com a questão ambiental da região, né? Se tem um movimento de compra dessa castanha, né, antecipadamente, a Bolívia leva a melhor parte da castanha da gente, a melhor qualidade, e remunera o produtor, né? Então a gente tem esse contexto que dificulta a adoção das boas práticas em função disso. Por outro lado, a gente tem uma situação que o mercado ele tem essa possibilidade de se ampliar mais para o Brasil, né? Mas a castanha, ela tem esse apelo econômico, social, ambiental, que precisa ser explorado, né? Então, existe um mercado que eventualmente vai pagar um preço diferenciado, existem nichos específicos de mercado que vão pagar preços diferenciados. A gente precisa trabalhar isso com mais propriedade, né, de forma que a gente consiga ampliar a participação do Brasil no mercado internacional de castanha. Olha, antes de eu continuar nessa sua linha de raciocínio, deixa eu dar voz aqui ao seu Francisco, do bairro Manuel Julião. Ele está te perguntando o seguinte: boa tarde, Taan. Pergunta para ela se a Embrapa tem muda de castanheira para vender e qual o valor dessa muda. Obrigado, seu Francisco. Muito obrigado, seu Francisco, pela sua participação. Vocês vendem lá na Embrapa? Não, então, seu Francisco, infelizmente a gente não vende, né? O nosso trabalho é no sentido de gerar tecnologia, ou no caso, quando for sementes, né? Quando forem cultivares de alguma espécie, essa tecnologia ela é licenciada para uma empresa comercializar, né? Então a gente não faz a comercialização direta, não faz mais doação como tinha antes, há alguns anos atrás a Embrapa ainda fazia isso, mas não agora. Tá certo. Nós vamos para o intervalo agora e a gente vai entrar de uma forma um pouco mais pontual sobre esse PPBio e a lei de informática e também a SUFRAMA, o papel disso tudo na melhora da qualidade da cadeia produtiva da castanha. Estamos aqui com a Cleísa Cartacho, da Embrapa, e é com ela que nós voltamos logo após o intervalo.